Olá, boa tarde, sou Urânia Amaral, doutoranda do programa em pós-graduação em Zoologia, e hoje irei entrevistar minha colega Mariana Tupiniquim, também doutoranda do programa. Mari, sobre qual é o seu trabalho? Meu trabalho é sobre os quítons presentes no litoral da Bahia. E o que te inspirou a escolher esse grupo de animais a ser estudado? Há muito ainda ao que se entender sobre os poliplacóforos. Há muitas lacunas a se preencher sobre esse animal, sobre esse grupo. E que outros temas dentro do teu projeto de pesquisa você pode estar estudando? Além dos quítons, que é o principal, os nossos objetivos secundários são fazer divulgação científica e promover educação ambiental. E quais, Mari, serão os principais desafios desse teu trabalho? O principal desafio é não ter muito conhecimento sobre os poliplacóforos aqui no Brasil. Ainda mais na Bahia. Então, esse é um entrave, é um desafio, mas é o que também nos motiva. É o que nos motiva a continuar no trabalho. Por que escolheu essa área de investigação, trabalhar com esse grupo? Eu escolhi para preencher essas lacunas, para não deixar nenhum bichinho à margem da pesquisa, dos estudos. E que conselhos você daria para alguém que queira também trabalhar nessa área com os quítons? Se jogue, se dedique, tenha persistência, resiliência. Não desanime, porque você consegue. No momento, eu sou... Então, Mari, foi um prazer entrevistar você. Sucesso no seu projeto e na sua pesquisa. E a gente vai se encontrar sempre, né? A gente tem 4 anos juntos aí para se conhecer melhor. Muito obrigada. Estamos aqui com a doutoranda Jennifer Cabral para conhecer um pouco mais sobre ela e seu trabalho. Olá, Jennifer. Sobre o que é o seu trabalho? Oi, Mari. Meu trabalho é sobre a análise de impactos antrópicos gerados na construção da FIOL sobre a comunidade de insetos aquáticos. A FIOL é a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Legal. O que te inspirou a trabalhar com eles? O foco principal, assim, o que eu queria muito fazer era preencher lacunas de conhecimento. E essa foi a minha maior inspiração para fazer esse trabalho, porque a gente não tem trabalhos que avaliem os insetos aquáticos em relação à construção de ferrovias e rodovias. Quais são os maiores desafios, Jennifer, na sua visão, enfrentados nesse trabalho? Principalmente questões de logística, porque a FIOL é uma ferrovia que vai atravessar a Bahia. Então, está sendo difícil a gente escolher quais são os córregos que a gente vai amostrar, mas é algo que vai acontecer e a gente só está precisando fazer um desenho, amostrar o certinho para a gente não perder tempo, né? E conseguir coletar da forma correta. Qual seria o conselho, a dica que você diria para quem se interessa pela área e quer seguir nesse caminho? Só bora! Eu acho que é uma área pouco estudada. Realmente, os trabalhos que fazem... toda a obra ela precisa de um relatório, né, do que vai acontecer e o que vai ser perdido. E os insetos aquáticos e o ambiente aquático em si, ele nunca é estudado, ele nunca entra nesse relatório, só a fauna terrestre, a fauna e flora. Então, é uma área pouquíssimo explorada. Tem espaço para todo mundo, todos os grupos, só bora. Muito obrigada. Sou Jennifer Cabral e hoje vou entrevistar o Marcos. Marcos é estudante de doutorado no PPG Zoologia da UESC. Sobre o que é o seu trabalho, Marcos? A proposta para o meu projeto de doutorado é trabalhar com anuros bromelígenas. São aqueles que vivem associados a bromélios, ou seja, todo o ciclo de vida, desde a deposição dos ovos até a eclosão dos girinos, que até chegar à fase juvenil, esses indivíduos, essas espécies, utilizam bromélia. Então, ou seja, eles dependem integralmente desse microambiente para sobreviver. E aí eu quero ver, basicamente, como que as mudanças climáticas, elas
irão afetar a distribuição desses organismos ao longo dessas bromélias, né? O que te inspirou a escolher esse trabalho? Justamente o fato dessas espécies elas serem tão dependentes desse microambiente, né? Existe, Quais outros temas o seu trabalho de doutorado ele vai abordar? além das mudanças climáticas, eu queria verificar se algumas espécies de anuros exibem algum tipo de fidelidade na utilização de bromélias. Quais os principais desafios do seu projeto? Acho que a utilização de ferramentas novas na metodologia. Por que você escolheu essa área? Considero uma área bastante assim, intrigante e interessante, que diz respeito a essa relação anuro-bromélia. Eu tive sempre curiosidade de entender alguns aspectos relacionados a essa interação. Quais são os conselhos que você pode passar para quem deseja seguir na mesma área? Como toda pesquisa, acho que é importante você buscar por informação, né, sobre aquilo que você pretende estudar. E é interessante também entender de algumas ferramentas assim, essenciais quando se trabalha com modelagem de nicho ecológico. E ter empolgação também, curiosidade, para ir atrás, buscar informação, testar novos métodos. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço. Boa tarde, eu sou Marcos Vinícius. Hoje irei entrevistar minha colega de turma de doutorado, Urânia. Ela também faz doutorado no programa de pós-graduação em Zoologia aqui na UESC. E a gente vai conversar um pouco sobre algumas coisas relacionadas ao projeto, né, as propostas do doutorado. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, o que é o seu trabalho. No geral, é trabalhar com o comportamento de pequenos roedores. Que roedores seriam eles? São conhecidos como punaré. Ele ocorre na Caatinga, na região da Caatinga aqui da Bahia. E meu trabalho consiste em saber realmente se houve uma especiação desse gênero na região. Já tem essa ocorrência de 3 táxons, e um desses táxons ele é endêmico da Bahia. O que foi que te inspirou para você escolher trabalhar com esse tema no doutorado? Veio a ideia do doutorado, eu falei, eu quero continuar trabalhando com mamífero, né? Não sair do grupo que eu já estudava, mas que eu quisesse trabalhar com taxonomia. Então, a ideia veio para procurar um orientador que trabalhasse com taxonomia. Então, eu queria fazer a identificação. E você tem estudado outros temas correlatos a esse tema principal da sua tese? O tema correlato é saber se existe isolamento reprodutivo, né? Para que esses táxons tenham essas diferenças. Porque, morfologicamente, são espécies, indivíduos que não apresentam diferença. Interessante. E quais são os principais desafios assim, que você acha que você pode enfrentar durante esse trabalho? Será que eu vou encontrar indivíduos nas minhas campanhas, nas minhas coletas, suficiente para montar as colônias? E por que você escolheu essa área de investigação, né? Primeira vez que eu vou estar trabalhando com mamíferos terrestres. Então, acho que também entra como um desafio. Você continuar com o mesmo grupo para investigar, mas tendo uma outra percepção. E acho que é isso que encanta. O que me encanta sempre vai ser trabalhar com comportamento, fazer análise desse comportamento. Quais são os conselhos que você deixaria assim, para quem pretende e tem interesse em seguir essa mesma área que você está aí tentando? Eu acho que são 3 palavrinhas, né? A gente tem que ter dedicação, até persistência e a tal da resiliência. Muito bacana o nosso papo, Dani, foi muito legal conhecer um pouco do que você está trabalhando. E é isso, agradeço muito a tua disponibilidade y suceso aí nessa nova caminhada da sua vida. Hola a todos, mi nombre es Elvira Sánchez y hoy estamos con Lana Silva del programa de doctorado de Zoología de la UEX para conversar un poco con ella. Hola Lana, ¿cómo estás? Me gustaría saber sobre qué es tu trabajo, qué vas a hacer. Sou Elvira, então, estou bem. Eu vou fazer uma análise da influência dos microplásticos nos girinhos, que eu vou coletar uma chapada diamantina. Aí eu vou olhar a questão de morfologia, se vai ter alguma influência oncogênica, algo desse tipo,
fazer algumas análises, né, com essa variável, né, dos microplásticos nos girinos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te inspiró a escoger ese trabajo, ese tema? Então, acho que basicamente compreender como a antropização, né, a questão do homem no meio ambiente, afeta o desenvolvimento de espécies importantes para a nossa fauna, levando em consideração a questão dos microplásticos e também em ambientes considerados preservados, com espécies que possuem um elevado potencial, né, de bioindicador ambiental, e acredito que foi basicamente isso. Qué bueno. ¿Y qué otros temas te has dedicado o te vas a dedicar en tu proyecto de doctorado? Eu só estou mesmo preparando um projeto, fazendo revisão bibliográfica, essas coisas. Não estou fazendo nada paralelo por enquanto. Qué bueno. ¿Y cuáles son los principales desafíos que crees tú que vas a encontrar con este proyecto? Eu acredito que seja a realização do procedimento no laboratório, porque eu estou pretendendo fazer, ministrar os microplásticos, né, nas populações, nas espécies que eu encontrar lá na área. Eu vou coletar e provavelmente fazer em laboratório, né, com os microplásticos. Acho que essa vai ser a parte mais complicada, mas aí, lendo alguns trabalhos, a gente vai achar um protocolo bacana para ver se consegue fazer. Es así. ¿Y por qué escogiste este tema de investigación, esta área de investigación? Então, a Chapada Diamantina, né, ela é tida como uma área de preservação, que tem o parque, né, da Chapada Diamantina, seria um ambiente que não tem interferência humana. Eu queria saber se esse tipo de contaminação já chegou nesses ambientes, porque fiquei localizada em uma região tida como preservada, né? Então eu queria saber isso. ¿Y qué le recomendarías a otras personas que van a trabajar en esta área? Então, eu acho que o principal é você gostar muito do que você estuda, ser apaixonado, né? É uma coisa muito boa. E, assim, levar em consideração que alguns percalços, algumas coisas podem vir a dar errado no caminho, mas para não desistir, porque realmente é algo que é muito importante para a ciência, é importante para a sociedade. Então, se é importante para a gente tem que realmente tentar e até conseguir, né? Estudar bastante. Qué bueno. Bueno, Lana, muchísimas gracias y muchos éxitos en tu proyecto de doctorado. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lana e estamos aqui com o Franger, que ele é aluno do programa de pós-graduação em Zoologia da UESC, e a gente vai fazer umas perguntas para ele sobre o projeto dele. Então, Franger, sobre o que é o seu trabalho? Oi, Lana, bom dia. Eu vou trabalhar assim, falando resumido, com dinâmica populacional de morcegos cavernários na Chapada Diamantina. Basicamente, esse vai ser meu trabalho, a minha pesquisa. Muito bom. E o que te inspirou a escolher esse trabalho? Uma boa pergunta. Eu acho que, primeiramente, porque no lugar tem pouca informação vinculada com mamíferos e a Chapada Diamantina está inserida dentro de uma área que tem 3 biomas importantes do Brasil: Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Basicamente, a falta de informação e que a área biogeograficamente é muito interessante. E você tem se dedicado a outros temas durante esse período de doutorado? Sim, quero fazer dentro do meu tópico de pesquisa, quero fazer ciência cidadã. Para mim é muito importante que a minha informação seja espalhada, sobretudo com aquelas pessoas que moram perto da minha área de estudo. Basicamente, esse seria como que o outro tópico que quero fazer. Claro, bastante importante mesmo. E quais são os principais desafios deste seu trabalho? Eu acho que como a minha pesquisa está muito baseada em campo, em trabalhos de campo, eu acho que esse negócio físico de nossas condições, treinar, porque vamos a fazer muitas caminhadas para ubicar aqueles lugares onde vamos a trabalhar,
acho que ese es uno de los desafíos más importantes, aparte de que vamos a trabajar con otros pesquisadores, como por ejemplo con você, que está también dentro de ese grande proyecto. Entonces, todo ese convivir esos días con todas esas personas en ese ambiente, para mí serían como que esos retos que deberíamos superar todos. E por que você escolheu essa área de investigação? Básicamente porque eu sou muito apaixonado pelos mamíferos, principalmente, e também por isso que falei anteriormente da falta de informação, aquele negócio que chamam lacunas de informação para a área e para o grupo de mamíferos dentro dessa área. E quais conselhos você gostaria de deixar para quem pretende seguir a mesma área? Uma boa pergunta. Básicamente es estudiar muito y leer muito, porque a minha linha o área de pesquisa es taxonomía y ecología de mamíferos. Y la taxonomía, como se sabe, es muy dinámica, siempre está mudando muito. Entonces es importante para aquellos futuros pesquisadores que ellos siempre intenten de estar muy actualizados con ese negocio de mudanzas de nombres científicos y todo eso. Básicamente es eso, estudiar mucho y leer muita ciencia. Com certeza. Estudar bastante para a gente conseguir, né, os nossos objetivos. Então é isso, Franja. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E é isso, gente. Eu te agradeço pelo convite. Perfeito. Boa noite, Igor. Obrigado por seu tempo, cara, para este pequeno bate-papo. Igor, eu quero saber exatamente sobre o que é seu trabalho. O que está fazendo você? Boa noite, Franji. Eu que agradeço pela oportunidade. Então, meu trabalho é basicamente, assim, em formas gerais, sobre filogenia molecular e taxonomia integrativa de uma família de caracóis terrestres chamada Odontostomidae. Então, basicamente, o que eu quero é responder a perguntas do tipo qual é a real diversidade de caracóis odontostomídeos na Bahia, né? Será que existem espécies novas para a ciência? Como que essas espécies elas se distribuem na Bahia e quais grupos são geneticamente mais próximos uns dos outros dentro dessa família, né? Ou seja, é basicamente entender e reconstruir a história evolutiva da família, de forma geral. Que legal, cara, que legal. E outra perguntinha, assim, tipo de curiosidade. Você se inspirou ou tem alguma pessoa que inspirou você a escolher esse tópico de pesquisa? Mais ou menos conta para a gente como foi isso. Sim, desde a graduação, quando eu comecei a trabalhar com caracóis, eu percebi que existia uma lacuna muito grande do conhecimento sobre diversos aspectos da biologia e da ecologia desses animais, né? Então, a curiosidade em preencher essas lacunas é um dos tópicos principais, mas, além disso, também existe um pesquisador holandês chamado Bram Breury, que eu sempre me inspiro, sim, nos trabalhos dele. É um pesquisador, assim, uma autoridade nos estudos de caracóis terrestres neotropicais. Então, ele também é, sim, sem sombra de dúvida, uma das inspirações. Ah, que legal, cara, que legal. E, Igor, e outra perguntinha, assim, aparte desses tópicos que você vai pesquisar em sua pesquisa, tem outros tópicos que você vai tentar abordar em seu doutorado? Tem, sim. Na verdade, assim, desde o mestrado eu vinha fazendo levantamento malacofaunístico aqui no sul da Bahia e, paralelo a esse trabalho de taxonomia integrativa e de filogenia molecular, eu vou continuar estudando o levantamento malacofaunístico dessas espécies que ocorrem no sul da Bahia, né? O estado da Bahia, historicamente, é considerado aí um ponto quente de diversidade de caracóis. Então, paralelo a isso, eu quero entender, de fato, quais são as espécies que ocorrem aqui. Beleza, cara, beleza. E você acha que quais seriam os principais desafios em esse trabalho que você vai fazer? Eu acredito que os desafios são muitos, né? Se eu fosse elencar dois desafios, por exemplo, eu destacaria a carência de estudos, né, como eu já mencionei, e os cortes de investimento em ciência, né? A carência de estudos ao mesmo tempo que é o que me impulsiona a investigar, é também um dos grandes desafios, porque caracóis são bastante diversos em forma e número de espécies, mas ao mesmo tempo eles também são pouco estudados de maneira geral.
e a gente nem sempre sabe, não tem um ponto de partida, né? De onde começar, por exemplo. E outra questão bastante relevante é o pouco investimento que a gente tem no país, né? Em pesquisa. Historicamente, o Brasil já vem sofrendo muito com essas perdas e, atualmente, isso, para quem está no meio acadêmico, não tem dúvida que tem se intensificado muito mais. Fazer trabalho de taxonomia é fazer trabalho de base, ciência de base, e nem sempre ciências de base são bem vistas, né? Porque nem sempre elas trazem retorno a curto prazo. Então, acho que seriam esses os dois desafios, carência de estudos e cortes em investimento. Ok, legal. Que seria mais ou menos a pergunta que ia fazer a continuação, que era mais ou menos por que escolheu essa área de investigação, que é mais ou menos com isso que se falou de carência de estudo e todo isso, certo? Isso. Ah, que legal. E já como última pergunta de este papo, Igor, sé como pesquisador, ya en esta nueva etapa del doctorado, ¿qué consejos gustaría de dejar para aquellas personas que pretendan seguir en esa área de zoología, con Luco, con todo ese negocio tan interesante que se está haciendo ahora en esta nueva etapa de doctorado? Sim, os conselhos são aqueles gerais, né? Principalmente ler bastante, ir a campo, ir a congresso, discutir com colegas e com profissionais, né? Se questionar e questionar outras pessoas, porque é dessa forma que a gente constrói o conhecimento. E a malacologia de terrestres precisa de jovens, sobretudo de jovens taxonomistas. Esse seria o conselho. Bom, cara, obrigado por teu tempo. Gostei muito deste pequeno bate-papo. Fiquei muito contente de escutar sua pesquisa. Desejo para você boa sorte em todas as fases de sua pesquisa. E é isso, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa tarde, pessoal. Me chamo Igor, sou aluno de pós-graduação em Zoologia na UESC, aluno de doutorado, e hoje vou entrevistar uma colega minha de disciplina, a aluna Maia, Manuela, a gente costuma chamar ela de Maia, e o objetivo principal da entrevista é conhecer um pouquinho sobre o trabalho de Maia. Queria que você explicasse um pouco melhor sobre o seu trabalho para a gente. Bom, boa tarde, Igor. Muito obrigado por o convite. Bom, meu trabalho está na área de herpetologia, especificamente com quelônios de água doce, conhecido popularmente como cágados. Então, a gente vai trabalhar com a área de biogeografia da família Chelidae, de 6 espécies. Bacana. Bacana, Maia. Você teve alguma inspiração? Se sim, você poderia explicar um pouco melhor para a gente sobre o que te inspirou a escolher esse tema? Bom, sim. Eu fui inspirada no trabalho de um pesquisador holandês que trabalhou muito com o cágados amazônicos, que é o senhor Pekka Soini, trabalhou na área de conservação dessas espécies. Este pesquisador implementou o método das praias artificiais, né? Então, o que a gente fazia é que ia às praias naturais, pegava os ovos e colocava nessas praias. Então, aí a gente tinha um controle sobre ditos ovos. Então, desse modo, desse jeito, nós já viabilizávamos o nascimento destes filhotes. Então, é isso mais ou menos que me inspirou a seguir trabalhando, a seguir pesquisando, já não em cágados amazônicos, sino conhecer um pouco mais de cágados daqui, da Mata Atlântica, né, para aportar um granito de areia sobre a conservação desse jeito. Ok, Maia. Além desse tema central, você tem se dedicado paralelamente a alguns outros temas durante seu doutorado? Sim. Além de identificar os padrões de distribuição destas espécies, nós vamos a fazer uma análise dos elementos bióticos mediante duas predições do modelo bicariante. Depois também a gente vai verificar
locais de postura, de forrajamento e época de reprodução, se é possível, destas espécies. Né? Como são espécies de longa vida, né? Então é um pouco complicado encontrá-las em toda a etapa de sua vida. Né? São espécies que vivem cerca de 70 anos. Então, um pesquisador, Alex, também está por esse tramo, né? Então, é um pouco difícil, mas vamos lá. Vai sim, ver vai. como. E se eu pedisse para você elencar assim, os principais desafios da sua pesquisa, quais você elencaria? Bom, meu maior desafio para mim é o número de capturas e recapturas que eu posso ter destes bichos, como já eles mostram uma extensa utilização de hábitat e também falei de a longa vida, então eu acho que aí pode haver desafios, mas nós vamos a procurar o jeito de saber mais sobre essas espécies. Mesmo com os desafios impostos da pesquisa, Maia, que você já imagina que vai encontrar pela frente, por que você, mesmo assim, decidiu escolher estudar esse tema? Bom, como a gente já fez um meta-análise do mestrado, a gente pesquisou os temas que ainda não foram feitos para essas espécies. Então, eu escolhi uma delas, que é os padrões de distribuição destas espécies desta família. Né? Então, eu quero conhecer as áreas onde a gente pode monitorar e, desse jeito, também conhecer que métodos podemos aplicar para a conservação dessas espécies, se que é possível, né? Muito bacana, Maia. Muito interessante mesmo o seu trabalho. Para finalizar, eu gostaria de saber se você quer deixar alguma mensagem de inspiração, algum conselho para pessoas que pretendam também, de repente, seguir a sua mesma área de investigação. Bom, pessoal, que a gente pesquise muitas referências bibliográficas, que é muito importante. Também que se vai trabalhar na área de bibliografia, que utilizem metodologias distintas com meu tema, para ver se compartilham processos evolutivos dessas espécies. E vamos ver se eles são comuns ou não. Bom, e depois, muita paciência e bom humor com essas espécies. É isso, pessoal. Tá ok, Maia. Muito obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gabi. Obrigado por estar aqui. Eu vou fazer umas perguntinhas sobre o seu trabalho, para que nós conheçamos um pouquinho mais. Sobre o que é o seu trabalho de doutorado? Boa tarde, Maia, tudo bem? Também estou muito feliz de estar aqui. Meu trabalho do doutorado é sobre uma espécie de coral chamada Siderastreia stellata, e a gente vai verificar as respostas biológicas, né, dessa espécie a fatores de espécie ambiental. E que te inspirou, Gabi, a escolher este trabalho? Desde do mestrado, né, eu venho trabalhando com corais, eu sempre gostei muito da área de biologia marinha, e a região que a gente mora aqui, né, o sul da Bahia, sul extremo sul, é uma região que tem tem bastante áreas para trabalhar com isso, então eu me inspirei nisso, eu gosto muito da área de biologia marinha, então eu escolhi trabalhar porque é uma coisa que eu também gosto. Bom, que outros temas tem dedicado no teu projeto de doutorado? Então, além de verificar, né, as respostas biológicas dessa espécie, a gente vai fazer um levantamento também das espécies nas áreas de estudo e fazer experimentos, né, tanto em campo quanto experimentos em laboratório. Bom. E quais são os principais desafios para seu trabalho? Eu acho que o principal desafio agora está sendo a metodologia, né, porque eu nunca trabalhei com essa parte de experimentos. No mestrado eu trabalhei com a parte de diversidade funcional de corais. E agora eu vou trabalhar com essa parte de experimento em campo, experimento em laboratório. Então, esse primeiro contato que eu preciso ter, acho que vai ser um desafio, assim, de como fazer tudo direitinho. Tá.
Bom, vai sair tudo bem, Gabi. Então, por que escolheste esta área de investigação? Porque eu tenho muita vontade de continuar contribuindo para os estudos sobre corais aqui na região, né, do sul, extremo sul da Bahia. No mestrado eu trabalhei com a região de Abrolhos e agora provavelmente Porto Seguro, Ilhéus. Então, continuar contribuindo para o conhecimento dessas espécies aqui na região. Bom, e por fim, Gabi, que conselhos gostarias de deixar para quem pretenda seguir esta área? Então, eu acho que um conselho que eu deixaria é que procurar participar das aulas de campo e aulas de laboratório, conversar com as pessoas que estão dentro de algum laboratório que você tem interesse em trabalhar, para conhecer, adquirir experiência, né? Porque isso tudo conta lá na frente quando você for realmente decidir qual a área que você quer seguir os seus estudos. Bom, muito obrigado, Gabi, por esta entrevista, por dar-nos a conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu aqui vou deixar por algum lado da janela seu Instagram para maior informação sobre o seu trabalho. Muito obrigado, Gabi. Eu que agradeço, Maia. Tchau. Tchau. Oi, gente, boa noite. Hoje eu vou entrevistar o Lucas Uchoa, doutorando do PPG-Zou da UESC. E, Lucas, a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre o que é o seu trabalho. Bom, Gabi, boa noite. O meu trabalho é sobre taxonomia e ecomorfologia dos girinos do Parque Nacional de Sete Cidades. Massa. E o que te inspirou a escolher esse trabalho? Gabi, desde da graduação eu trabalho com girinos e foi paixão à primeira vista. Eu adoro sair de manhã para coletar e observar as várias formas dos girinos me instiga a querer descrevê-los. Legal. E a que outros temas você tem dedicado, né, no seu projeto de doutoramento? Bom, fora o levantamento dos girinos do parque, também faremos uma chave de identificação com todas as espécies dos girinos coletados e a descrição morfológica, desde a oral, da externa, oral interna e condrocraniana. Sim. E quais são os principais desafios que você encontra no seu trabalho? Bom, posso destacar um principal, que é a questão de encontrar realmente todas as espécies de girinos do parque. Há uma grande variedade na ovoposição dos anuros, o que dificulta encontrar essas espécies. Então, a parte metodológica de campo, eu já tenho um pouco de experiência, mas encontrar todas as espécies será o maior desafio. Sim, com certeza. E por que você escolheu, né, essa área de investigação? Bom, o Parque Nacional de Sete Cidades ele tem uma grande variedade de biodiversidade e uma variedade também da fitofisionomia, mas como outros parques, ele está em processo de degradação, de abandono. Então, a forma de eu contribuir levando um pouco mais de conhecimento sobre o parque para a literatura foi através do meu trabalho. O outro ponto em relação aos girinos a gente já conhece a riqueza de anuros adultos da região, então já temos uma base de quantas espécies serão descritas, e esses trabalhos taxonômicos de girinos, eles estão em ascensão. Assim, eles estão sendo publicados em boas revistas internacionais, então garantirá um bom retorno. E que conselhos que você gostaria assim, de deixar para quem está pensando em seguir na mesma área que você trabalha? Bom, não falando só de girino, mas como toda a herpetofauna, é mais uma dica, né? A pessoa que se encontra ainda indecisa, mas que gosta de ir para campo, gosta de coletar, conhecer lugares novos, observar as diferentes espécies de anuros, seja lagarto, serpente, ou de outras escamadas, que tem esse desejo de entender o comportamento dele, a morfologia, eu indico a herpetofauna. Tem grandes pesquisadores no Brasil e fora dele, mas ainda tem muita área para ser estudada, então pode vir que será muito bem-vindo. Legal. Parabéns, Lucas, pelo seu trabalho, que você tenha muito sucesso nesse doutorado. Obrigada aí pela entrevista. Até mais.